Amém. Fiquemos de pé mais uma vez para a leitura da palavra de Deus, que deverá nos preparar para crermos mais intensamente de que nós estamos ligados à fonte do amor, porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Esse é o tema da mensagem que preparamos baseados em 1 de João, capítulo 4, versículos de 7 a 21. Texto que está projetado aqui nessas duas telas. Em casa também, você que nos acompanha pode ter esse texto disponível. Diz assim a palavra de Deus: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito, do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Graças a Deus pela sua palavra. Podem sentar, busquemos em oração a compreensão desse texto bíblico. O apóstolo João, o discípulo amado, liderou uma rede de igrejas ou igrejas locais que estavam na região de Éfeso, ele mesmo tendo pastoreado a igreja de Éfeso. E João escreve esta epístola com um objetivo muito claro de responder a uma crise pela qual aquelas igrejas estavam passando. Essa crise tem uma causa doutrinária, porque por influência de muitos enganadores, aquelas igrejas estavam abandonando a doutrina recebida do próprio João e dos apóstolos, de que o Senhor Jesus havia de fato encarnado. Vejam que no primeiro versículo dessa carta, ele já começa, diferentemente de outras epístolas, com a defesa dessa doutrina. 1 de João 1,1 diz o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Os estudiosos
já conseguem afirmar que nessa época, entre a década de 70 a 90 do primeiro século, já havia uma espécie de gnosticismo incipiente que estava começando, principalmente identificado por essa rejeição à encarnação. Então os apóstolos, no final do primeiro século, precisaram afirmar a encarnação como sendo a base principal da revelação de Deus e da nossa salvação, porque a encarnação está associada com a redenção em Cristo Jesus. Então João está aqui instruindo aquela rede de igrejas nos lares, mas que estavam sob sua liderança, contra as pessoas que estavam abandonando essa doutrina e estavam, por isso, também causando divisão e instigando hostilidade entre aqueles irmãos. Por isso, nós vamos ver a ênfase que é dada ao amor. Então, nós vemos, meus irmãos, nessa primeira carta, por exemplo, que João é muito enfático. No capítulo 2, versículo 18 e 19, ele diz: filhinhos, já é esta a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos, no plural, têm surgido, aquele que conhecemos, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Então, há de vir o anticristo, mas os anticristos, aqueles que negam que Jesus é o Filho de Deus, que é o Messias, já estão em nosso meio. O conceito de anticristo é aquele que nega que Jesus de fato é o Filho de Deus, é o Messias enviado, o Salvador do mundo. Nós vemos que no capítulo 4, ele instrui a igreja, agora versículos 1 ao 3, a buscar discernimento espiritual para distinguir no ensino, na prática, estes enganadores, estes hereges, como nós podemos chamar. Capítulo 4, versículo 1 diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, e aqui ele está se referindo à alegação desses enganadores de que eles falavam inspirados por espíritos elevados, superiores. Por isso que o profeta aqui está associado a um espírito. Ele ensina por inspiração de espírito. João está dizendo: olha, não dê crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. Agora se referindo ao ensino, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Versículo 2, nisto reconheceis o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que vai orientar a igreja para saber se o ensino de fato é coerente. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Nada mais objetivo, mais direto, mais claro do que isso. Esse de fato era o problema. É por isso que nós vemos no capítulo 3, no versículo 10, que os filhos de Deus, aqueles que experimentaram o novo nascimento, a regeneração, são identificados também por essa doutrina e pela prática dessa doutrina. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então aqui nós já podemos identificar que o argumento central de João, nessa epístola, que na verdade foi escrita na forma de um sermão poético, então a gente não deve esperar aqui uma ordem como nós usamos hoje, mas a mensagem está aqui e ele vai enfatizando pelo menos 3 argumentos principais, que ele apresenta como provas para a distinção entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos do diabo. A primeira prova é doutrinária, porque ele afirma que Deus é verdade, porque Deus é a luz, então é possível identificar o ensino verdadeiro. Jesus veio em carne, essa é a prova doutrinária. A prova ética, nós já vimos aqui no capítulo 3, versículo 10, é a prática da justiça. Então você identifica se a pessoa nasceu de novo, primeiro, pela confissão, depois, pelo comportamento, pelo procedimento, pela prática dessa doutrina. Mas, meus irmãos, o argumento principal é o argumento fraternal, a prova fraternal, que é o amor uns para com os outros.
E esse argumento é especial, essa prova é distinta, porque ela engloba as outras duas. Porque quando nós afirmamos que Deus é amor, que nós devemos amar uns aos outros assim como Ele nos amou, já está aí incluída a prova doutrinária, porque o amor que nós experimentamos, como nós vimos no texto, é o amor que vem de Deus e se manifestou através de Jesus. Então houve manifestação. E ao mesmo tempo nós já estamos provando o argumento ético, porque o nosso procedimento é motivado pelo amor, pelo cuidado uns pelos outros. É tanto que Jerônimo, considerado um pai da igreja, ele disse que João, já bem velhinho, já quando não conseguia mais pregar, ele repetia apenas uma frase. E a frase que ele repetia, segundo Jerônimo, era a seguinte: filhinhos, amemos uns aos outros. Ele só conseguia dizer isso. Filhinhos, amemos uns aos outros. É tanto que, nesse resumo, dadas as condições da sua saúde, com isso ele conseguia dizer tudo. Com isso ele conseguia afirmar a doutrina, com isso ele conseguia chamar o compromisso ético. Mas, meus irmãos, nós estamos diante de uma afirmação que é a base para essas provas e para a nossa relação com Deus, que é o ápice da revelação de Deus que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. A meu juízo, a expressão Deus é amor é, ao mesmo tempo, a afirmação mais profunda e mais comprometedora que nós temos nas Escrituras. Porque essa revelação de Deus como sendo amor é a prova irrefutável. Agora, nós não estamos falando de amor como um sentimento. Nós estamos falando de amor apenas como uma intenção. Estamos falando de amor como algo prático. Então é importante a gente ter em mente o contexto no qual João fez essa afirmação. O contexto dessa crise que aquelas igrejas nos lares viviam. Então, o esquema para ler a literatura joanina é assim: nós temos o Evangelho de João, nós temos a primeira e as outras duas cartas. Então, a segunda e a terceira carta nos dão o contexto. O Evangelho nos apresenta a mensagem. A primeira carta é o resumo da mensagem. Então, é assim que a gente consegue ler a literatura joanina. Quando nós encontramos, por exemplo, na segunda carta, que foi direcionada a uma igreja, a ênfase de João para que aquela igreja se preservasse contra os enganadores. Na segunda epístola de João, versículo 7 e versículo 9, nós vemos que, de fato, algumas pessoas que se diziam cristãs estavam distorcendo completamente a mensagem cristã. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Eram pregadores itinerantes, eram mestres constituídos por si mesmos, que visitavam essas igrejas, peregrinando e disseminando essa falsa doutrina, dizendo o seguinte: olha, não é possível que tenha havido a encarnação. Não é possível, porque Deus é supremo, Deus é altíssimo. Então, Deus não poderia nem sequer se aproximar da carne, porque a carne é má. Então, não é possível que tenha havido a encarnação. O que os apóstolos testemunharam foi a aparência que Deus tomou para se fazer conhecido e trazer a revelação. Só a aparência. Mas não, de fato, uma manifestação em carne. Os enganadores saíam dizendo isso. E aqui nós vemos o versículo 9 dessa mesma epístola, João sendo taxativo: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. O que é que isso tem a ver com amor? A terceira epístola nos mostra que esses enganadores, quando chegavam nessas igrejas e encontravam o ensino de que o amor era a prova da manifestação de Deus, como eles enfatizavam uma suposta verdade que haviam recebido por iluminação de algum espírito, eles desprezavam esse mandamento do amor e causavam então divisão. A grande questão aqui, que nós encontramos na terceira epístola, versículo 5 e diante,
é a prática do amor. Vejam, amado, agora a carta se dirige a um irmão que recebia uma igreja em sua casa. Procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. E isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. O que João está dizendo, olha, é o contrário do que esses enganadores estão dizendo. Quando você pratica o amor, você está praticando a verdade, porque essa é a verdade que foi revelada no amor. Então nós temos o contexto nas duas epístolas, a mensagem no Evangelho e agora João resumindo. E eu creio, meus irmãos, como já pude afirmar, que quando ele chega nesse ponto do capítulo 4, versículo 8 e versículo 16, e afirma Deus é amor, aqui ele está no ápice daquilo que a gente pode considerar como a revelação cristã. É porque é dessa verdade, de que Deus é amor, de que o amor tem a ver com a natureza de Deus, não apenas com o atributo dele, mas com o seu próprio ser, é daí que flui a nossa vida cristã, a obrigação como cristãos de reproduzirmos, de refletirmos aquilo que ele fez por nós. Então, a nossa doutrina é confirmada por isso, mas a nossa ética, a nossa prática, vem exatamente dessa revelação de quem Deus é. Os versículos de 7 a 21 que nós lemos, falam exatamente sobre isso. A prática do amor é a prova da filiação a Deus e, ao mesmo tempo, revela que Ele é a fonte do amor. No versículo 7, agora eu peço que os irmãos me acompanhem no próprio texto que nós lemos. O apóstolo diz que o amor procede de Deus. Então a primeira constatação é: deve haver uma fonte para o amor. Deve haver uma fonte que dê sustento à prática da vida cristã. Onde está essa fonte? João está dizendo então que Deus é essa fonte, que o amor procede de Deus. Então ele está dizendo: quando vocês acolhem esses irmãos que estão peregrinando em missão pelo mundo, indo de casa em casa, apoiando as igrejas, mas também evangelizando, e eles não têm recursos próprios, eles precisam que vocês deem alimento, que vocês hospedem na casa de vocês. Quando vocês fazem isso, o que é que motiva vocês a fazer isso? O que é que sustenta essa prática de vocês? É o amor que procede de Deus, e isso prova que vocês, de fato, têm essa relação com Deus. Aí então, no versículo 8, ele diz: se você não pratica esse amor verdadeiro, você não conhece a Deus, você não tem relacionamento com Deus, uma experiência com Deus, então você não recebeu ainda a revelação de que Deus é amor. A palavra usada para amor aqui é a palavra ágape, é um tipo de amor específico, que na maioria das vezes que aparece no Novo Testamento se refere a esse amor cristão. Fora do Novo Testamento era usado com outros sentidos, mas no Novo Testamento a maioria das vezes é com relação ao amor cristão. E tem a ver com um amor que é sacrificial. Tem a ver com o sacrifício de doar de si mesmo. Doar a si mesmo, para o bem do outro. Agora, João continua dizendo que houve um momento na história onde essa autodoação de Deus se manifestou de maneira completa. É o que nós encontramos nos versículos de 9 a 10. Nisto se manifestou o amor de Deus. Deus enviou o seu Filho unigênito. A humanidade não conhecia o que era o amor, esse amor verdadeiro, mas quando Jesus veio, foi possível então conhecer que existe uma fonte para o amor, e mais, foi possível conhecer que o próprio Deus é amor. Aqui nós estamos, meus irmãos, entrando no mistério. Há uma confusão no meio evangélico, quando a gente usa a palavra mistério, parece que é uma experiência de êxtase, né?
Mistério é algo que faz você sair de si. Experiência estática. Não, mistério na palavra de Deus tem a ver com um segredo revelado, que estava oculto e que Deus confiou àqueles que Ele escolheu para comunicar de uma forma que nós pudéssemos compreender, até determinado ponto. A grande questão é que entre a razão e o mistério, veja bem, tem uma distância que nunca será superada. Você começa a pensar, porque Deus lhe deu a razão, lhe deu essa capacidade, mas sabe aquela hora que começa a subir fumaça assim, o sistema começa a travar, dá aquela tela azul, né? Daquela tela azul e você não consegue ir além? Então, aí eu costumo brincar com isso, dizendo na classe de novos convertidos que é a hora de fazer poesia. Quando é que você sabe que está na hora de fazer poesia? É quando você foi ao máximo da razão, que Deus lhe deu, e Ele é revelado através da razão, mas chega uma hora que você não consegue explicar, é melhor você compor um hino, né? Compor uma música. É melhor você ler os salmos, porque aí já chegou no seu limite. Reconheça que você não pode conter um Deus que é infinito, um conhecimento que vai além. Mas aqui, meus irmãos, nós estamos diante da revelação do ser de Deus. A ideia que foi explicada por C.S. Lewis, de uma maneira que eu não encontrei explicação melhor, é a seguinte: Lewis diz que se Deus fosse uma única pessoa, então, antes de o mundo ter sido feito, Ele não era amor. Então nós temos um problema aqui. A Bíblia está dizendo que Deus é amor. Mas se nós cremos apenas como os judeus creram durante a sua história, relatada na Bíblia, na unicidade de Deus, então Ele não poderia ser amor. Por quê? Porque amor é doação. Então, o amor necessariamente vai gerar a vida, porque ele sai de si para o bem de um outro, de uma outra pessoa. Aí ele diz que Cristo veio a esse mundo e se tornou homem para disseminar entre os homens esse tipo de vida que surge do amor. Veja bem, meus irmãos, a vida foi gerada pelo amor. A vida só existe porque existe amor. Porque Deus, na eternidade, gerou de si mesmo. O Pai gerou o Filho, o Pai e o Filho geraram o Espírito Santo. Essa ideia de se doar é que criou a vida. Porque nós vamos ver no Evangelho de João, lá é mais extenso, que todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. A criação vem depois, a geração vem primeiro. Gerar é uma coisa, criar é outra. Primeiro Deus gerou. O Pai gerou o Filho. Da relação de amor entre o Pai e o Filho foi gerado o Espírito Santo. Isso na eternidade. E a teologia cristã nos diz que nunca houve um tempo em que o Pai não tivesse gerado o Filho, e nunca houve um tempo em que o Pai e o Filho não tivessem gerado o Espírito Santo. Eis que vejo a fumaça subir. Mas é a hora de glorificar a Deus. É o nosso limite, pastor Igor. Mas é isso que nós compreendemos biblicamente. O que nós estamos querendo dizer com isso é que a vida de Deus só pode ser compartilhada através do amor. Ela foi gerada pelo amor. Então, na conclusão prática disso, é o seguinte: só existem dois tipos de vida. A vida biológica, que se degenera e que é miserável, e que tem um fim, e a vida gerada, a vida de Deus. E essa vida é fruto do amor. Então não tem como participar da vida de Deus e ter um relacionamento com Deus e não amar, né? É impossível isso. Porque a vida foi gerada pelo amor. No Evangelho, no capítulo 1, versículo 4 e 5, João está dizendo que a vida veio por meio dele. E aqui na epístola ele está dizendo a mesma coisa. Para vivermos por meio dele, é o que diz o versículo 9. Para vivermos por meio dele. Então você só tem duas alternativas para viver. E você sairá daqui hoje e terá que tomar uma decisão. Você pode viver a partir do egoísmo ou a partir do amor. Só existem duas formas de viver. Ou você vive a partir de si, ou você se torna um ser para si, e então todos os outros seres serão objetos do seu desejo, das suas necessidades, dos seus planos. Então você vai viver manipulando as pessoas, você vai viver
sempre buscando algo em troca. Sabe aquela coisa que na nossa cultura diz, não existe nada de graça, não existe almoço de graça? Você vai viver assim. E isso já se tornou tão determinante em nossa cultura que ninguém vai reclamar, contanto que você não descumpra a lei, porque aí vem um outro nível, o nível da lei. Existem crimes, mas assim, eu não bebo, não jogo no bicho, eu não mato, eu não me prostituo. Então eu tenho uma vida, só que, e a vida interior? É marcada pelo egoísmo ou pelo amor? Se for marcada pelo egoísmo, então você vive apenas uma vida biológica, uma vida desgraçada, uma vida sem graça, sem a graça de Deus. Agora, se você vive a partir do amor, é um outro tipo de vida, você tem a vida de Deus. As palavras no original são diferentes, uma é bios, a outra é zoe, é a vida de Deus, a vida gerada, a vida que nós não recebemos na criação. Nós não recebemos na criação, nós só recebemos na redenção, nós só recebemos quando o Espírito Santo nos foi dado. Aqui, meus irmãos, nós estamos diante de uma verdade fundamental. Nós somos convidados a vivermos pelo amor, no amor. E isso é possível, é o que João está dizendo, é possível porque nós recebemos o Espírito Santo. É isso que a palavra de Deus nos diz. Vejam comigo o versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Como é possível essa vida que vem do amor? Somente com a presença do próprio Deus em nós. E o apóstolo Paulo, concordando, porque na palavra de Deus, meus irmãos, há uma unidade que de fato é um milagre. O apóstolo Paulo afirma exatamente isso no capítulo 5 da sua epístola aos Romanos. Ele diz que nós recebemos o amor foi derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que amor é esse? O amor que Deus provou ao entregar Jesus para morrer por nós. Então, Jesus, quando morreu por nós, é isso que João está dizendo, e ele se tornou o Salvador do mundo, ele manifestou o amor de Deus, mas nós conhecemos esse amor através da obra do Espírito Santo. Não é assim que João diz no Evangelho? O Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por obra do Espírito Santo que nós recebemos. Então, o que é que precisamos fazer? Nós precisamos crer. Veja o que o versículo 16 diz: e nós conhecemos e cremos no amor. Como é possível viver essa vida? Essa vida que não é marcada pelo egoísmo, mas marcada pela doação de si, do melhor de si para o outro. É possível através da ação do Espírito Santo, mas nós precisamos crer. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, de novo, ele afirma. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Meus irmãos, eu confesso que durante a semana eu precisei imaginar esse gesto de Deus, e eu precisei aplicar à minha própria vida, a minha relação com as minhas filhas, e é muito constrangedor. É um pensamento muito incômodo, quando um pai pensa no seu filho, a quem ama, sendo crucificado. A gente faz por exercício, assim, para tentar compreender melhor a doutrina. Mas de fato, meus irmãos, é um amor que João usa a expressão de tal maneira, de um modo específico, que nós não suportamos. Veja, é entregar o seu filho, mas não é um de muitos, é o único que foi gerado, o único que é da sua própria essência, para morrer, e não morrer de qualquer forma, morrer a morte de cruz. Até aí já seria insuportável, até aí já seria impossível para nós. Mas tem mais, foi entregar o seu único filho para morrer sem ter pecado. Não era morrer para pagar os seus pecados, não era morrer porque cometeu um crime, era morrer inocente. Aí já se tornou mais do que impossível. Mas tem mais, não era só morrer, não era só morrer inocente, era morrer inocente por miseráveis pecadores que a vida inteira se rebelaram contra ele, que desobedeceram a sua lei. É só isso. Eu não consegui chegar muito longe nessa reflexão, mas é o que a palavra de Deus nos dá.
Foi assim que Deus se revelou, para que nós conheçamos o amor. Então, o que é que nós precisamos crer para que isso seja efetivo em nossa vida? O que é que nós precisamos fazer? Eu já respondi, nós precisamos crer. Nós precisamos crer. Porque é assim que Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, não é assim? Agora, pois, permanecem quantos? Esses três, as três virtudes, uma encadeada com a outra. A fé, a esperança e o amor. Esses três, o maior destes é o amor. Então, primeiro eu preciso crer. E quando eu creio, eu me abro para que o Espírito Santo que habita em mim possa gerar em mim vida, não vida biológica, mas vida espiritual, se assim a gente pode chamar, vida de Deus em mim. O que é que eu preciso fazer na prática? Eu preciso, todos os dias, em oração, perguntar a Deus: Senhor, como é que hoje eu posso amar mais e melhor? Eu não quero viver separado do Senhor, e o Senhor prometeu que nada me separaria do Senhor. Então hoje eu quero viver o dia integralmente ligado ao Senhor, permanecendo no Senhor, com o Senhor permanecendo em mim. E a prova disso é que eu ame, mas eu não consigo. Então você precisa orar e clamar ao Senhor para que hoje você possa dar o melhor de si, para que hoje você possa servir. Meus irmãos, nós estamos aqui, como eu disse, no ponto mais profundo e ao mesmo tempo mais prático da fé cristã. Porque João está fazendo eco aqui com o que ele ouviu do próprio Senhor Jesus, na sua despedida. Você lê o Evangelho, capítulo 13 até o capítulo 17, você vai ver a despedida. O que é que Jesus diz lá? E um novo mandamento vos dou, que vós vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. É assim como Ele nos amou, nós devemos amar. Mas é curioso, porque nós não podemos amar a Deus da forma como Ele nos ama. Nós só podemos amar ao outro, que é indigno, que não merece, da forma como Deus nos ama. Percebe? Porque Deus merece todo amor. Deus é luz, Deus é santidade de santidade. Deus é justiça, então Ele merece. Todo o amor dedicado a Deus nada mais é do que uma resposta do amor de Deus em nós. Agora, como é que nós podemos amar como Deus nos ama? Quando você ama quem não merece. Então, como é que você vai saber no seu dia, agora no aspecto prático, se você está desfrutando dessa vida de Deus, se você está amando de fato? É quando você ama sem reciprocidade, ou sem expectativa de reciprocidade. É quando você ama o indigno. É quando você ama quem lhe maltrata, quem lhe persegue, quem lhe fere. É possível? Humanamente não. Mas nós temos o Espírito Santo e nós devemos confiar para conhecermos na prática esse amor. Tem uma ilustração viva, uma mensagem que não é pregada, mas que é encenada, que nós praticamos uma vez por mês aqui na igreja, que é a celebração da ceia. Na celebração da ceia, nós temos nos dois elementos, no pão e no cálice, o resumo da mensagem cristã. E João está usando aqui essa expressão, esta é a mensagem. O pão está dizendo que Jesus encarnou. Ele veio em carne. Então essa é uma parte da pregação. Quando nós compartilhamos o pão, nós estamos dizendo que Jesus veio em carne. Quando nós compartilhamos o cálice contendo o vinho, o suco de uva, nós estamos dizendo, ele não só encarnou, ele morreu. Ele é a propiciação, ele é o sacrifício que satisfaz completamente a Deus. Então nós temos a mensagem completa. Ele encarnou, viveu essa vida de Deus, Ele trouxe para nós, segundo C.S. Lewis, Ele nos contagiou com essa vida, contagiou a humanidade, e Ele morreu, essa é a redenção, a manifestação máxima do amor de Deus. Mas aí, na nossa celebração evangélica, esses elementos são símbolos. Então nós estamos indo além, nós estamos dizendo que Ele não está aqui, Ele ressuscitou.
E estamos dizendo mais, se Ele ressuscitou e está vivo, e nós estamos aqui cumprindo a sua vontade, é porque nós cremos que Ele voltará. Agora está estruturado totalmente nossa vida cristã, porque nós podemos vencer o medo. Pela fé, nós podemos vencer o medo. É isso que o texto continua agora nos dizendo a partir do versículo 17. Assim como todos nós devemos ter uma experiência de conversão inicial, mas devemos nos converter todos os dias, o amor em nós também é aperfeiçoado todos os dias, porque nós precisamos vencer o medo a cada dia. Então, o texto diz, no versículo 17, que nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança. Esse temor, esse terror sobre um julgamento de um Deus que é justo e que sabe que você é pecador, ele é simplesmente superado, porque você sabe que Deus lhe ama. Então, você não teme diante de Deus. Eu não estou dizendo que a gente não deve ter aquilo que pode ser chamado de intimidade reverente. Você tem um relacionamento de amizade com Deus, mas ao mesmo tempo você tem reverência. Esse temor no sentido de que Deus é altíssimo, de que Ele é santo, a gente precisa manter. Mas não o medo no sentido do sofrimento, medo no sentido da fobia, do sofrimento, de que há um castigo e que nós não vamos escapar. Esse nós superamos. E porque nós temos a liberdade diante do medo, nós podemos arriscar. Nós podemos tentar mais uma vez. Nós podemos ter coragem. Meus irmãos, para amar é preciso ter coragem. Porque se tem uma certeza nos nossos relacionamentos humanos, é que nós seremos decepcionados. É que nossas expectativas serão frustradas. Ou porque foram elevadas demais, ou porque a pessoa traiu mesmo. Ou porque a pessoa foi infiel. E ela puxou o seu tapete. Então, nós já podemos esperar isso. Então, o que é que a gente faz? Ou a gente vai viver de forma egoísta, e o medo é sinônimo de egoísmo, porque você vai se proteger, você não vai se arriscar. Você vai ter poucos amigos. Ou então você vai e mergulha na internet, porque na internet é fácil. Você vai ali e dá um clique, e aí você cancela essa pessoa. Fácil. Mas na sua família, como é que você vai cancelar? E no Natal agora, na reunião de todo mundo? Aquele primo que você não conversou tem tanto tempo, vai estar lá. Quer dizer, não sei, né? Acho que já dá para estar. E aí, você tem como cancelar um relacionamento tão significativo na sua vida como o seu relacionamento com a sua mãe? Você tem como cancelar? Você tem como apagar esse perfil da vida real? Não tem. Aí você sente medo, e você se retrai, e você se torna seletivo. Na verdade, no fundo, você está protegendo a si mesmo, você está sendo egoísta. Agora, quando você conhece o amor de Deus que não tem medida, que se revelou ao máximo, e você conhece esse amor de um Deus santo, que não tem necessidade de nada, que não precisava de você, mas deu a você o melhor, você entende que esse amor não tem limites, então você aprende a viver essa vida gerada pelo amor. Você aprende e você vai aperfeiçoando. É isso que o texto está dizendo. Você vai aperfeiçoando esse amor, vencendo o medo, expulsando o medo e obedecendo. O que o versículo 21 diz é que é um mandamento. Você não tem como fugir, você tem que obedecer para provar que você é filho de Deus. Só que a motivação para isso é o amor. Entenda que, assim como nós diferenciamos o amor, a vida marcada pelo egoísmo, que é a vida biológica, da vida que é gerada pelo amor, que é a vida de Deus, nós também podemos agora diferenciar mais claramente o amor humano e o amor divino. Como é que eu sei, pastor, se eu estou amando de fato com o amor apenas natural ou com o amor de Deus? Tem algumas pistas. Eu gosto, por exemplo, de diferenciar amor de humor. Amor é diferente de humor. A Bíblia não me ordena que eu devo amar apenas quando eu estou bem humorado. Que humor eu terei positivamente para amar o meu inimigo? Mas Jesus disse: ame o seu inimigo. Ore, é o que diz a palavra, por aquele que lhe persegue. Então, eu não devo esperar que uma emoção domine o meu coração para que eu ame. Então, o amor humano sempre será, de alguma forma, controlado pela emoção. O amor divino, não.
O amor divino é uma atitude que vai além, não depende da reciprocidade, não depende do mérito. Toda vez que você amar, mas no fundo, o Espírito Santo mostrar que você criou a expectativa de um muito obrigado, esse amor precisa ser aperfeiçoado. Confie na presença do Espírito Santo, porque precisa ser aperfeiçoado. O ato em si tem valor, tem virtude. Não estou dizendo que, seja qual for a motivação, uma obra boa, ou seja, que gera o bem para o outro, não tenha valor. Tem valor, claro. Mas lembra que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13? Ainda que. É um amor humano, tem valor, é virtuoso, mas é um amor humano. Você está perdendo de desfrutar desse amor de Deus que gera a vida. Nós precisamos então todos os dias crer para termos esperança de que é possível amar quem não merece. O amor divino é o amor para quem não merece. É o amor para quem não merece. O amor humano é limitado ao mérito, ou pelo menos a alguma reciprocidade. Na minha infância, eu vivi uma experiência que me ajuda a entender um pouco essa dinâmica de todos os dias buscar o aperfeiçoamento do amor. Eu vivi até os 5 anos de idade na roça, na zona rural, e até os 14 anos, a maior parte das minhas férias, mesmo quando eu me mudei para Itamari, no Baixo Sul da Bahia, onde meus pais moram hoje, as minhas férias eram passadas praticamente por completo na zona rural, especialmente na casa da minha avó materna, que já faleceu. Mas aconteceu algo curioso. Primeiro, lá não tinha energia elétrica, depois houve a eletrificação, mas ainda faltava água encanada. Não tinha esse serviço lá. E depois de muito tempo, a minha avó conseguiu a concessão de um fazendeiro, que tinha uma propriedade vizinha, para que ela pudesse trazer a água que estava numa nascente, ficava num morro, em cima de um morro, através de mangueira, porque tubos eram muito caros, então, através de mangueira ela poderia dar manutenção. E eu, inclusive, lembro da primeira vez que a água chegou, né, na casa da minha avó, que era numa baixada, e eu lembro de ter ido lá e vi quando foi feito o tanque, né, a pequena contenção para que aquela água pudesse se manter no nível ali para poder descer por gravidade até a casa dela. Só que aconteceu o seguinte, eu vivia o ano inteiro estudando lá na sede do município e nas férias eu ia para a casa da minha avó. E lá na casa da minha avó é o seguinte, a torneira precisava ficar aberta o tempo todo. Só que na cidade, na casa dos meus pais, eu tinha que fechar a torneira o tempo todo. Usava, fechava a torneira, e eu ouvia da minha mãe o seguinte, Júnior, assim que eu sou conhecido lá na minha família, Júnior, fecha a torneira. Fecha a torneira. Se você vai lavar a sua bicicleta, alguma coisa assim, não está usando a água, fecha a torneira. Se você vai escovar os dentes, quando estiver escovando, fecha a torneira. E ficava, fecha a torneira, fecha a torneira. E o que é que eu fazia quando chegava de férias lá na casa da minha avó? Eu fechava a torneira. Aí minha avó dizia o quê? Abre a torneira, porque senão a mangueira que é frágil, ressecada pelo sol, vai estourar. E aí a gente tinha que fazer aquele percurso todo lá do início, para emendar a mangueira, que estourou porque eu fechei a torneira. Aí eu ficava nesses dois sistemas, fecha a torneira, abre a torneira. E era uma confusão, uns 2 ou 3 dias eu ficava em confusão. E isso me ajuda a entender, a única coisa que eu preciso fazer na vida cristã, é só uma coisa, eu preciso só abrir a torneira, só isso. A fonte do amor está dentro de você. Você lembra Jesus dizendo em João capítulo 7? Ele disse, quem tem sede, vem a mim e beba. Aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de água viva. Então você já recebeu essa fonte pelo Espírito Santo. Agora você precisa abrir a torneira. Toda vez que você fecha a torneira, é por causa do medo. É porque o mundo é mau. É porque há muito desamor. Por isso. Então você não quer sofrer e você se retrai. Mas para a glória de Deus, confiado no poder do Espírito Santo de Deus, abre a torneira do amor, porque a fonte é inesgotável.
Porque Deus vai lhe dar sabedoria, porque Deus vai ensinar o que você precisa dizer, porque Deus vai lhe dar coragem para tentar mais uma vez. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E você pode perdoar. Não duvide disso. Você é filho de Deus. Prove que você é filho de Deus. Não cancele ninguém na sua vida. Chega dessa cultura de cancelamento. Chega de encontrarmos na igreja, onde deveríamos encontrar filhos de Deus, sementes do diabo, sementes de ódio. Rejeite com toda a força do seu ser os enganadores que racionalizam isso. Racionalizam isso. Olha, pastor, é muito bonito esse discurso, esse sermão poético de João, mas na vida real é diferente. Não é diferente para você que crê, não é diferente. Porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não é diferente. Existe um Deus que gera vida, uma vida diferente da vida biológica. Não aceite a racionalização. Isso é influência do diabo. A racionalização é influência do diabo. Para viver a vida cristã, você não precisa se tornar irracional. Não é isso. Mas você precisa crer. Você precisa crer. Porque senão você não vai ser filho de Deus. E quando você crê, você se abre para a possibilidade de amar, de perdoar. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele tenha misericórdia de nós e que nós possamos abrir a torneira do nosso ser, que nós possamos desfrutar dessa vida que não está em nosso controle. Não está em nosso controle. Você vai correr riscos. Você não sabe o que vai ouvir. Você não sabe como vai ser tratado, se vai receber uma porta na cara, você não sabe. Mas você é convidado a se arriscar, a experimentar essa vida. E depois, quando você experimentar a doação para quem não merece, uma palavra de carinho para quem lhe maltrata, um gesto de cuidado para quem lhe rejeita, talvez você volte triste, porque a pessoa não recebeu, mas você vai voltar glorificando a Deus, porque você experimentou uma vida diferente, uma vida que é gerada pelo amor. E você vai ter consciência de que não seria capaz de fazer aquilo. E você vai glorificar a Deus porque Ele está presente na sua vida. Amado Senhor, nós cremos no Senhor e queremos conhecer o Senhor. Mas nós reconhecemos, ó Deus, primeiro que a Tua palavra é a verdade, e depois que nós somos pecadores, miseráveis. Mas o Senhor nos criou com um propósito, de glorificar ao Senhor com a nossa vida. E nós recebemos vida, ó Deus, vida espiritual. Nos ajuda a crer, Senhor, aumenta a nossa fé. Nos dá a graça, ó Deus, de fazer o bem para quem não merece. Porque para o nosso grupo seleto, para as pessoas que retribuem, nós damos conta, Senhor. Mas para quem não merece, só com o amor que vem do Senhor. E que nós possamos dizer, ó Deus, nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós louvamos o Teu nome, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós queremos agradecer a presença e a participação de todos em mais uma celebração ao Senhor. Antes de nós concluirmos, ainda temos algumas comunicações importantes para fazer, desde já agradecendo aos irmãos que nos acompanharam durante essa transmissão. Nós temos aqui a irmã Antônia, o irmão Jair, são os pais do pastor Tarcísio, o Hudson Henrique, agradecendo pelo culto ao Senhor.